Seja bem-vindo ao podcast Papo Zen. Aqui a gente conversa sobre literatura, filosofia, psicanálise, sempre buscando autoconhecimento e espiritualidade. Olá, eu sou José Antônio e este é o podcast Papo Zen. Eu agora vou citar algumas características e você vai prestar bem atenção e vai me dizer se conhece alguém ou se você mesmo apresenta alguma dessas características. Vamos à primeira: medo de arriscar e por isso perde várias oportunidades na vida. Incapacidade de dizer não, pois acredita que precisa ser bonzinho para ser aceito. Incapacidade de conhecer suas habilidades e potenciais, pois só enxerga suas limitações. Perfeccionismo excessivo. Hábito de reclamar muito de tudo. Tendência à procrastinação, ou seja, sempre deixa para depois, simplesmente por medo de errar. Dificuldade de receber críticas. Medo de ser rejeitado ou desaprovado. Hábito de se comparar injustamente, pois só vê as qualidades dos outros e os seus defeitos. Crença de que é incapaz de realizar qualquer tarefa. Incapacidade de falar o que pensa ou de expor suas ideias. Se você apresentou alguma dessas características, meu amigo ou minha amiga, é porque você é inseguro. Então você vai ficar por aqui, pelo Papo Zen, pois hoje nós vamos aprender tudo sobre insegurança. E sabe para quê? Para dar um ponto final nela. Sintoniza aí porque vai começar o Papo Zen. A insegurança é um estado emocional associado ao sentimento de inferioridade. O inseguro acredita que não é capaz de realizar nenhuma tarefa. Quantas coisas você já deixou de realizar por não se sentir capaz? Quantas vezes se sentiu inseguro em determinada situação ou diante de determinada pessoa? A pessoa insegura acredita que não é boa o suficiente para realizar determinada tarefa, ou para ser amada, ou ainda para ser aceita e reconhecida pelos outros. Isso porque quem é inseguro sempre acha que as outras pessoas é que são superiores e que merecem ser amadas e que merecem também os melhores resultados. A insegurança emocional é geralmente definida pelos psicólogos como uma sensação de desconforto, que é desencadeada justamente porque o indivíduo se acha inútil, não amado e também não bom o suficiente para fazer qualquer coisa. A insegurança emocional é o fator principal em grande parte dos transtornos mentais, como o transtorno de personalidade borderline, o transtorno de personalidade narcisista, o que muitas vezes resulta em uma baixa autoestima e, por vezes, em uma autoestima nas alturas que se manifesta através da arrogância e do ar de superioridade. Uma pessoa emocionalmente insegura é pessimista, antissocial ou sofre de fobia social, dismorfia corporal, egocentrismo, entre outros estados emocionais. A maioria das pessoas inseguras sofre de algum grau de isolamento. Quanto maior for a insegurança, mais a pessoa sentirá a necessidade de isolar-se. As pessoas inseguras são extremamente defensivas quando alguém aponta suas falhas ou erros, pois elas simplesmente não aceitam críticas. O indivíduo inseguro possui uma personalidade controladora por se sentir ameaçado pelas outras pessoas. Então ela quer agredir de qualquer forma, pois assim descarrega suas frustrações sobre as outras pessoas. Vamos ver outros sinais de uma pessoa insegura. Inveja e ciúme. A inveja e o ciúme são sinais típicos de insegurança emocional. Nós podemos observar que as pessoas inseguras elas sentem ciúme das relações dos seus parceiros, dos seus amigos, dos seus parentes, de qualquer relação que essas pessoas tenham, da qual elas não façam parte. As manifestações de inveja também são sinais de fraqueza emocional e de baixa autoestima. Dependência emocional. Se você precisa consultar o seu parceiro para cada pequena coisa, para cada pequena decisão que você precisa tomar, isso é um sinal de que você pode ser emocionalmente inseguro. Também é um sinal de que você precisa de validação do seu parceiro para cada um dos seus atos. Raiva constante, brigar de vez em quando,
pode até fazer parte de nossas vidas, mas quando uma pessoa está constantemente à procura de uma razão para discutir, tem alguma coisa errada. Baixa autoconfiança. A segurança emocional tem uma enorme influência sobre a maneira como nós conduzimos nossas vidas. Uma pessoa emocionalmente insegura não dispõe de autoconfiança, logo, não assume riscos. Como consequência, ou ela será totalmente passiva nos relacionamentos, ou tentará esconder suas inseguranças emocionais sendo totalmente dominadora e agressiva. O que está por trás da insegurança pode ser o medo. Por exemplo, o medo de ser rejeitado, o medo de que as coisas não deem certo, o medo de ficar só, o medo de ficar pobre, o medo de ficar desempregado. Muitas vezes aparece o medo de não saber como a outra pessoa vai reagir. Quantas vezes a gente fica quietinho por medo do que o outro possa fazer? Outras vezes bate a insegurança quando a pessoa não se sente bem para dar a sua opinião, de dizer o que pensa. O medo de se afirmar, o medo de ser você mesmo. Você percebe que uma pessoa pode ser insegura quando ela adia interminavelmente as coisas. Depois eu faço e não faz nunca. Adia uma conversa, adia uma compra, adia uma atitude, adia um curso, etc. Sai adiando tudo. Uma pessoa insegura em seu relacionamento não acredita ter garantias de que essa relação está sendo a melhor possível, que está atendendo às suas expectativas. Outras pessoas inseguras se autodenominam covardes. Nesse ponto, a autoestima já pode estar muito rebaixada. Para Rodrigo Fonseca, fundador da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional, a insegurança começa desde a concepção, quando a pessoa ainda está na barriga da mãe. Um dos mais fortes sentimentos do ser humano é o medo da rejeição. A possibilidade de não atender ou superar as expectativas das pessoas dispara o nosso maior medo, o de ser rejeitado ou criticado. Para ele, esse processo tem origem na gestação e é cientificamente comprovado que os sentimentos, os pensamentos e as emoções dos pais são transferidos para o bebê durante a gestação e, assim, muitos medos manifestados na fase adulta podem ter sido gerados ainda no útero materno. Bem, gente, nós já vimos aí os conceitos, os sintomas, as causas, acho que a gente já viu tudo sobre insegurança, só não o principal. Eu acho que para mim e para você, o principal é saber como eliminar a insegurança. Mas livrar-se das inseguranças não é uma tarefa muito fácil, não. Porque a insegurança é um comportamento complexo que tem origem em diferentes motivos pessoais. Mas a gente pode eliminar a insegurança seguindo alguns direcionamentos. Vamos a eles. Primeiro, não tente ser a melhor versão de si mesmo. Seja simplesmente você mesmo. Segundo, não persiga a perfeição. Ao invés disso, melhore gradativamente. Terceiro, concentre-se nas suas forças, não nas suas fraquezas. Quarto, confie em você mesmo. Quinto, pense positivo. Identifique os pensamentos negativos e se livre deles. Sexto, não se culpe por acontecimentos infelizes. Tire uma boa lição de cada experiência desagradável que viveu. Sétimo, pare de se comparar com os outros, ou com o que os outros têm e você não tem. Oitavo e último, concentre-se em seus objetivos pessoais. Nunca faça algo na intenção de superar alguém que não seja você mesmo. Mas como tratar a insegurança? Nós poderíamos tratar a insegurança a partir de 5 atitudes. Primeira atitude, eleve sua autoestima. Perceba como está a sua autoestima, analise como você se enxerga, como reconhece suas competências, suas fragilidades e se é capaz de gostar de quem você é. Se você é capaz de se aceitar, tem mais facilidade de se sentir seguro de suas ações e decisões.
Segunda atitude: reveja suas crenças. Identifique quantos sonhos você já deixou de realizar por medo e por não se sentir capaz. Em seguida, perceba quais foram os pensamentos que limitaram você. Pense um pouco mais e lembre-se onde essas crenças limitantes nasceram e quem disse a você essas coisas. Por fim, relembre momentos nos quais você foi vitorioso e desconstrua cada uma dessas crenças que paralisaram sua vida. Perceba que a insegurança pode ser apenas uma forma de pensar e que você pode substituir cada uma dessas formas por crenças positivas e realizadoras. Terceira atitude: questione sua insegurança. Coloque no papel todas as situações que lhe trazem sentimentos de insegurança. Avalie em cada situação se você realmente tem motivos para se sentir inseguro e o que poderia acontecer de pior se você enfrentasse esses medos. Perceba que muitos medos não são reais e que os reais são muito menos do que você imagina. Quarta atitude: autoconhecimento. Conhecer sua história de vida, sua personalidade, suas forças e fraquezas, a forma como você se relaciona e atua, permite que você tenha uma visão clara do seu próprio funcionamento, dos seus gatilhos e de como você reage em cada situação que a vida traz. Quinta e última atitude: perseverança. Compreenda que lidar com suas características internas, emoções e sentimentos nem sempre é fácil e simples, e que em alguns momentos você vai fraquejar, vai ficar ansioso e até ficar inseguro novamente, mas isso é normal e faz parte do processo. Só não desista de investir em você, de investir no seu próprio aprimoramento. Para encerrarmos, vamos fazer uma pequena mentalização. Feche os olhos. Se imagine diante de um espelho. Você está explicando a você mesmo que tudo é relativo, que não existe um único padrão. Por isso, as medidas dos outros não são as suas. Os valores dos outros não são os seus. Os pensamentos dos outros não servem para você. Dessa forma, você vai valorizar suas experiências e não vai mais dar ouvidos a ninguém. Vai arriscar, vai experimentar, vai viver livre e solto, como Deus lhe fez. Vai viver e fazer o que tem que ser vivido ou feito, sem medo, sem preocupação, pois se errar, é só refazer, não é errado errar. Os erros são passos para o acerto. Agora, com mais experiência, você vai acertar. Ninguém está te cobrando. Ninguém está te cobrando absolutamente nada. Pois a vida é sua, só sua. Repita para você: a vida é minha. A vida é minha, foi um presente de Deus. Quem sabe a melhor maneira de vivê-la sou eu, apenas eu. O importante é ser feliz. Só eu posso me fazer feliz. E essa é a missão que Deus me deu: ser feliz. E chegamos ao final de mais um Papo Zen. Eu quero mandar um beijo repleto de gratidão para Júlia Melissa, de Jacupiranga, São Paulo, ouvinte e grande divulgadora do Papo Zen em São Paulo. Você também pode nos ajudar como Melissa. É só se inscrever no aplicativo que usa para ouvir o Papo Zen e compartilhar o link com seus amigos e parentes. Um beijão no coração e até o próximo Papo Zen.